Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre todos. Hoje, mais um dia na presença do Senhor, mais um dia louvando e agradecendo ao Senhor por todas as suas bênçãos. Deixa eu ver que dia que é hoje, é dia 20, né? 20 de abril de 2023, 21 horas e 6 minutos, um pouquinho mais tarde, porque eu tô com a minha casa cheia, meu irmão tá aqui com as minhas sobrinhas, eles vieram nos ver, e faz tanto tempo que eu não tenho gente em casa que a gente tá meio desacostumado, né? Mas hoje eu não tive muito pela internet, não deu tempo. Boa noite, Mônica. Não deu tempo de eu estar na internet hoje, mas pelo pouquinho que eu vi, muita coisa acontecendo, né, no Brasil, muita coisa acontecendo fora, muitas, shalom para todos que estão entrando aí, gente, shalom, shalom. Não olhe para minha tosse, normal, isso aqui é normal, daqui uns dias passa. E boa noite, Ali. E eu vi algumas coisas, a Lília me mandou um perfil falando sobre o eclipse de ontem. Vi outros vídeos também de outros irmãos comentando sobre o eclipse de ontem. Nós não precisamos ficar desesperados, apavorados, mas nós temos que saber que Deus está agindo, Deus está no controle de tudo. E que o Senhor está avisando, né? Avisando o que vem, avisando o que já chegou, o que já está aí, que vai só se intensificar. E nós temos... Desculpa aí, gente. É que eu mexi hoje com muita água, lavando roupa. E a frio, tá mais frio, né? Então fica mais difícil. Mas nós temos que entender que Deus está nos avisando, está deixando claro que nós, graça e paz, Mariana, graça e paz de que nós temos que estar firmes, aguardando a volta do nosso Senhor. É isso que nós temos que ter em mente, entenderam? É isso que nós temos que buscar e ter em mente. Que o Senhor é aquele que tá, ele avisa. Por que que ele avisa? Aqui tá friozinho, já começou a ficar, apesar que eu tô morrendo de calor, mas o ar tá mais fresco. Nós temos que ter em mente o seguinte, o Senhor está avisando. Shalom, Aline, boa noite, Josi. Presta atenção, o Senhor está avisando para nós. Boa noite, Giene. Presta atenção no que eu tô falando. O Senhor está nos avisando através dos sinais no céu, nos sinais na terra, nos sinais na política. Boa noite, Vânia. Ele está nos avisando que é tempo de nós tomarmos conta da nossa alma. Entenderam? É tempo de ficarmos alertas. Tomar conta da nossa alma, tomar conta da nossa vida, mudar de vida. Arrependimento, humilhação na presença do Senhor, buscar a presença do Senhor em todo o tempo. Não é tempo de se distrair com as coisas desse mundo. Entenderam? Não é tempo de se distrair com as coisas desse mundo. Nós só estamos olhando para esse mundo, por quê? Porque através dos acontecimentos nós sabemos a proximidade do que está vindo aí. Aqui o céu roxo é... E vai ficar pior, irmãos. Pelo que a Lília me passou, o perfil que ela me passou, o que tem ali é coisa muito séria. É uma visão, né? Uma visão que eu tô falando, um entendimento dele, né? Muito certeiro e muito sério. Não é para apavorar, não. É para cuidar da tua vida. Cuida da tua vida. Cuida da tua alma. Santifica a tua vida. Porque dias difíceis já estão aí.
vai piorar, mas a nossa esperança é que a qualquer momento, a partir do momento que o anticristo aparecer, que eu acredito que ele vai aparecer, não vai demorar para aparecer. A partir do momento que ele aparecer, nós seremos tirados daqui. Nisso eu tenho certeza absoluta. Mariana, pergunta para a Lília, eu não lembro o nome agora, mas é um perfil que ela me passou hoje, muito interessante. A Lília Psifaria é muito interessante. O perfil é de quem tá ligado. E tem mais uma coisa, tem vários irmãos falando, tá? Vários irmãos, escutem aquele canal Segredos Subliminares, que ele tá trazendo sobre o eclipse de ontem também. Escutem lá. Segredos Subliminares também, entendendo? Muito, muito interessante. Mas é isso aí. Vamos então entrar na palavra, porque nós temos que santificar a nossa vida, né? Nós temos que santificar a nossa vida, buscar a face do Senhor, porque os dias são maus e nós precisamos estar atentos. Nós vamos ler Tiago, capítulo 1, tá? Ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Escutou? Considerem motivo de grande alegria passar por diversas provações. Ninguém gosta, né? Mas precisa louvar a Deus pela provação. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Presta atenção. A prova da tua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Ontem uma irmã falou assim: eu gostaria de ter a sabedoria da senhora, né? Gostaria de estar ao seu lado aí para um dia, pelo menos, para ter sabedoria. Eu não tenho sabedoria. Não. Eu sou uma pessoa que eu sou curiosa, que eu observo, sou observadora. E eu peço muito a Deus para me ajudar. Eu peço muito ao Senhor para me ajudar no que dizer, no que falar. Então, aqui está escrito, ó: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Escutaram? Levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Uma das nossas, como é que eu posso dizer assim? Um dos nossos virtudes, vamos colocar assim, virtudes que o crente tem que ter, é ter uma mente segura no que está fazendo. Boa noite, Márcia. Nós temos que ter metade do limão. Eu vou fazer, essa minha tossinha hoje tá terrível. Mas foi da friagem que eu peguei hoje o dia todo. Mas eu vou fazer sim. Obrigado pela dica. Olha aqui, gente. Presta atenção. A mente que duvida, a mente que hoje pensa de um jeito e amanhã pensa do outro, Deus não se agrada disso.
Nós temos que ter fortalecimento de mente. Eu tenho que saber exatamente, virtude, exatamente, você falou a palavra certa que eu estava querendo lembrar. Virtude do crente é ter uma mente centrada. É uma mente que não duvida. Quando nós temos dúvida, saiba de uma coisa, Deus não está na dúvida. Aprenda isso, Deus não habita na dúvida. Duvidou, não vem da parte do Senhor. Entendeu? Duvidou, não vem da parte do Pai. Tá entendendo? Então, busque uma mente centrada na palavra. Busque uma mente que tenha firmeza naquilo que você precisa. Nós precisamos ter firmeza naquilo que fazemos. Irmãos, eu tenho atitudes na minha vida que eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Quando eu fico em dúvidas, eu já sei que não vem da parte do Pai. Exatamente. Quando não é de Deus, a dúvida aparece. E a palavra de Deus diz que tudo que você faz duvidando, você está pecando. Entendeu? Mas no momento em que você tem a tua mente centrada, você sabe que aquele é o alvo e você tem que seguir aquele alvo. Tá entendendo? Você pode ter certeza que mesmo que você não tá entendendo nada do que tá acontecendo, o teu alvo Deus vai fazer, porque você tem a tua mente firme. E é isso que o Senhor tá falando aqui. Vou ler de novo aqui. Peça, pois, com fé, pedindo sabedoria, né? Peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Meu irmão, você precisa ter estabilidade emocional nas coisas de Deus. Você precisa ter equilíbrio emocional. Você precisa buscar do Pai a certeza do que fazer. Você precisa ter intimidade com o Pai, para o Pai te direcionar e você saber ouvir a voz dele. É a voz de Deus que eu estou ouvindo. Estão entendendo? É isso que nós temos que fazer. Nós temos que buscar a Deus enquanto nós podemos achar. Olha aqui o que diz aqui. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação. Ouviu? Feliz é o homem que persevera na oração, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Estão entendendo? Então prestem bastante atenção. Nós temos que buscar do Senhor ser aprovados. E nós só podemos ser aprovados se nós perseverarmos em oração. Estão entendendo? Obrigado, Caroline Porto. Eu não tenho banho de galinha aqui, vou tentar ver se eu acho. Exatamente, sem equilíbrio emocional não vai ter como aguentar os dias que estão vindo. Exatamente, você falou exato o que é. Entendendo? Você falou exatamente o que é. Então, meus irmãos, nós precisamos colocar as nossas vidas no altar. Nós precisamos saber como nós vamos proceder na presença do Senhor. Não é tempo de brincar. É tempo de você aprender a viver. Nós já estamos nos derradeiros momentos para isso acontecer. Não é tempo de brincar, meus irmãos. É tempo de avançar. Tá entendendo o que eu tô dizendo? É tempo de avançar em fé, em equilíbrio, em perseverar.
Entenderam? Vamos lá para... A fé pode produzir milagres. Vamos lá, Marcos 5:34. Vamos lá ver o que Jesus está falando no livro de Marcos. Marcos 5:34. Diz assim. Deixa eu achar aqui. Minha pagininha colou. Marcos 5:34 diz assim. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Agora eu vou ler o texto aqui, porque é muito bonito isso aqui. Olha só. Olha a situação dessa mulher. Dá uma olhada. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Isso é fé. É você chegar e pedir. E falou: venha, venha. Você vai pôr as mãos nela e ela vai ficar viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher. Olha aqui, enquanto Jairo falava com Jesus, Jairo estava pedindo para que Jesus viesse. Jesus estava indo com Jairo. Olha o que aconteceu. Estava ali uma certa mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia. As mulheres sabem o que é ter uma hemorragia. Ela tinha 12 anos de hemorragia. Vocês já pararam para pensar que cor que essa mulher tinha? Ela não tinha cor. Ela devia ser esverdeada. 12 anos com hemorragia. Vocês imaginam a situação do corpo dessa mulher? Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava. Ela pensou, ela ouviu falar de Jesus. Ela devia estar lá sozinha, porque a mulher, quando tinha sangramento, ninguém chegava perto dela. E ela ali sozinha a vida inteira, apartada de todos. Ouviu falar que Jesus curou cego. Ouviu falar que Jesus curou leproso. Ouviu falar que Jesus só falou com os demônios foram embora. E ela ouviu aquilo tudo. E ela foi pensando consigo: se eu chegar nele, eu vou ser curada, eu preciso chegar nele. E a fé dela foi crescendo, a fé dela foi aumentando, a ponto de chegar a uma fé perfeita. E ela vai, naquela situação, imagina naquele tempo, não tinha absorvente, os absorventes deviam ser de tecido. E ela ali, sangrando, foi andando pelas ruas. E ela se misturou no povo. E ela queria chegar em Jesus, ela precisava, não precisava ele olhar para ela. Ela sabia que se ela tocasse nele, ela estaria curada. Olha aqui, ó, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. O que será que aconteceu no corpo dela? Ela devia ter um corpo frio, porque uma pessoa que perde muito sangue, o corpo dela é frio. Ela deve ter sentido o calor do Espírito Santo dentro dela. Vocês já pararam para pensar nisso? Qual foi a sensação que ela sentiu que ela estava curada? Ela deve ter sentido um calor que há muito tempo ela não sentia. E olha só o que acontece com Jesus. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Ele sabia,
mas ele precisava mostrar para a multidão. Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês, a multidão está aglomerada ao teu redor, e ainda tu perguntas quem tocou em mim? Eles desprezaram o que Jesus falou. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Vocês já pararam para pensar? Vocês já pararam para se colocar no lugar dessa mulher? Vocês já pararam para se colocar no lugar dela? Irmãos, 12 anos não é 12 dias. 12 anos é uma vida. 12 anos é uma vida. E ela, naquele quarto, no fundo daquela casa, vamos colocar assim, porque era assim que elas viviam, no fundo daquela casa, devia pegar comida de longe, né? Deviam deixar comida para ela ali, ela pegar e comer. E ela escuta falar que tem um homem que cura, tem um homem que diz que é o Filho de Deus, tem um homem aí andando pelas estradas de Israel, dizendo que ele é o Filho de Deus e que ele cura, e ele está curando. Ele olha para um, cura, olha para o outro, passa saliva no olho do outro e o outro vê. Vai lá no tanque de Siloé e levanta o homem que estava há 36 anos esperando o anjo ter oportunidade de cair na água. Para o Senhor, Eunice. E ela começa como Raabe, né? Raabe, ela adquire fé, Raabe adquire fé de ouvir falar do povo de Israel, do Deus de Israel. E essa mulher, ela foi adquirindo fé, ela foi adquirindo força, ela foi adquirindo determinação de sair do lugar dela e correr atrás de Jesus. E assim foi feito. E assim ela foi livre, foi liberta, porque de Jesus saiu virtude. Quem nunca achou que fosse ficar liberta, que ia morrer daquele jeito, era agora uma nova criatura. Vocês já pararam para pensar o testemunho na família? Vocês já pararam para pensar o testemunho na cidade que ela vivia? Na comunidade que ela vivia? Sabe por quê? Porque ela não duvidou. A fé foi alimentando o coração dela. As notícias foram alimentando a fé. E ela determinou em seguir a Jesus. Ela não determinou para ela, irmãos, se ficar rica, nada disso, não. Eu determino que eu vou ficar rica, não. Ela se determinou em ir atrás de Jesus. Acontecesse o que acontecesse, ela estava atrás de Jesus. Ela estava indo atrás daquele que poderia dar a vida para ela. Ela sabia que ali tinha cura. Ela sabia que ali tinha a graça do Pai. E ela foi. E de Jesus saiu o quê? Virtude. Ela em nenhum momento duvidou. E você está duvidando do quê? É exatamente, Eunice, somente creu. Exatamente isso. Vocês já pararam para imaginar a alegria, a alegria que essa mulher teve? Mas ela não titubeou. Ela avançou em fé. Ela avançou em graça. Ela avançou em determinação pela voz do Mestre, que ela aprendeu a crer, de ouvir falar. Como é que mesmo tem um versículo que diz que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir falar da palavra de Deus. E nós, irmãos, como é que estamos? Estamos meio capenga para lá e para cá?
Não é tempo mais de ficar capengas. É tempo de nós assumirmos a nossa fé em Cristo Jesus. Porque só vai ver os milagres de Deus nesses últimos dias aqueles que estiverem com seu coração firmado na rocha. Só vai pisar serpentes e escorpiões aqueles que estão determinados em servir ao Senhor. Só vai receber a graça de Deus aqueles que estão determinados em fé e por fé a caminhar rumo à pátria celestial. Vocês estão me entendendo? Exatamente, Eunice, como devemos permanecer perseverando. Nós precisamos perseverar. Não é hora de nós brincarmos, não é hora de nós recuarmos. É hora de avançarmos. Entendeu? Ela gastou tudo que tinha com a farmaqueia e não ajudou em nada, apenas estava sendo enganada. Exatamente como está acontecendo nos dias de hoje. Irmãos, eu fico pasma de ver irmãos que não creem na cura de Deus. Eu fico pasma. Irmãos que vivem atrás. Eu não estou criticando, eu quero que vocês entendam, eu não estou criticando. Mas eu tenho um Deus que cura. Eu tenho um Deus que ensina a gente a se curar. Eu sirvo um Deus que eu não preciso correr atrás de médico, eu não preciso estar nesse burburinho mentiroso que não cura ninguém, que tapeia as pessoas, que tira das pessoas o direito de ter uma vida decente. Eu fico besta de irmãos que leem a Bíblia, mas a vida deles é atrás do médico. Me perdoe eu falar desse jeito. Me perdoa eu falar desse jeito. Irmãos, quando eu fiquei muito ruim aqui de cólica de fígado, eu cheguei num ponto que a minha filha quase ficou louca aqui comigo, que eu gritava de dor. Eu gritava, eu me contorcia. Vocês não têm noção do que é uma cólica de fígado. É terrível, é terrível. Você sente o teu fígado dobrar. É tenebroso, é tenebroso. E aquele dia, quando a cólica terminou, a crise da cólica, levou acho que quase 1 hora de dor. Não tinha o que fizesse ceder. Eu falei para minha filha, eu tô morrendo, eu vou morrer. Ela falou, não vai, Deus não vai deixar você morrer agora. Deus não vai deixar você morrer agora. E aquela crise foi cedendo. E aí eu comecei a orar ao Senhor. E eu pedi, Senhor, me mostra o que eu tenho que deixar, o que eu tenho que parar de consumir, para que eu não tenha mais essa cólica de fígado. Passou aquele dia. Quando foi à noite, olha, eu digo, se ela não for pior, ela é igual. Se ela não for pior que a cólica de rim, ela é igual. É uma coisa absurda. Ela é uma coisa assim tenebrosa. Quando foi, irmãos, na outra noite, eu escutei nitidamente, tira o óleo de girassol. Tira qualquer tipo de óleo que você está ingerindo. Use somente azeite de oliva. Eu escutei, irmãos. Porque o Senhor sabe, eu já falei para ele, eu não vou atrás de médico. Eu não vou. Eu tenho ele na minha vida que me dá a vida e me dá a saúde. E quando foi daí 3 dias que eu levantei, né? Porque eu estava enterrada na cama mesmo, mas eu levantei. Aí comecei a tomar carvão ativado. Que o carvão ativado limpa o corpo, ele tira todo o metal pesado, ele tira tudo do teu corpo. Comecei a tomar o carvão ativado, daí 3 dias eu levantei. O que eu comecei a fazer? Até hoje eu só faço a minha comida com azeite de oliva. Eu compro aqueles galões de 5 litros que vem da Argentina. E nunca mais eu tive uma cólica de fígado na minha vida. Esse é o Deus que eu sirvo. É o Deus que responde a tua oração quando Ele sabe que você está esperando nele. E digo para vocês, não estou falando isso por maldade, eu não estou falando isso para dizer para vocês, eu sou a... Não, tem nada disso. Eu vivo assim. Eu vivo dessa forma. Eu vivo pela fé. E pela fé a gente vai caminhando.
Então, quando eu vi Deus falando comigo daquele jeito, que era para eu tirar todo tipo de óleo e ficar só com azeite de oliva, nunca mais eu tive uma cólica de fígado, nunca mais. Então, meus irmãos, eu digo para vocês uma coisa: nós temos que usar a fé, nos assenhorar da fé para a nossa vida diária. Isso não é brincadeira, isso é sério, porque essa fé vai nos levar à vida eterna. Saibam de uma coisa: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu só posso agradar a Deus se eu tiver fé. E a fé vai me levar para a santificação. E a santificação, ela vai me ver a face de Deus. Estão entendendo? Então prestem bastante atenção no que eu estou dizendo para vocês. Assumam a sua fé em Jesus Cristo. Assumam a sua posição diante do Pai. É tempo da gente mudar de vida. É tempo da gente perceber aonde nós estamos. Presta bastante atenção. Vamos lá, vamos ler Mateus 9. Mateus 9, 28 a 30. Mateus 9, 28 a 30. Vamos lá. Mateus... Oh, mas é uma folhinha só que falta e fica faltando aqui. Peraí, 29, 28 a 30. Diz assim: entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isto? Eles responderam: sim, Senhor. E ele tocou nos olhos deles. Disse: que lhe seja feito segundo a fé que você tem. Olha aqui, ó. Então, que lhe seja feito segundo a fé que você tem. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Só que Jesus falava isso para eles contarem mesmo, né? Toda vez que você fala assim, não conta nada para ninguém, aí é que a linguinha vai e conta. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Irmãos, eu vou falar um testemunho aqui. A Márcia tá aqui, a Márcia Zequim tá aí, não tá, Márcia? Tá aí? Escuta só. A Márcia quebrou o joelho, né? Quebrou o joelho e aquela coisa toda, e opere, não opere, opere, não opere. E ela me ligava o tempo inteiro, ela atrás de mim. Ruth, o que eu faço? O que eu faço? Eu falei: eu não sei o que você faz. Eu não operaria. Eu não operaria. Ah, você tá aí, né? Eu não operaria de jeito nenhum. Mas eu comecei a ver que eu tava incomodando ela. Porque eu tava falando a minha visão, né? E não é a visão de todo mundo, a minha visão. Mas aí, quando foi naquela noite, eu fiquei muito incomodada aquele dia, porque eu falei: meu Deus, eu tô falando demais com a Márcia, parece que eu tô forçando ela a tomar uma decisão que não é o que ela quer, né? Aí, quando foi à noite, eu passei a noite inteira conversando com ela e com Deus. Eu tive uma visão a noite inteira. Eu tive uma visão a noite toda com ela e Deus. E eu conversava com ela, a conversa era em 3. Era em 3 a nossa conversa. A noite inteira, a conversa era em 3. Eu contei isso para ela, ela sabe disso. E na conversa o Senhor falava comigo assim: eu vou livrar ela de qualquer jeito, operando ou não. O problema dela é a fé. Ela precisa ter fé. Desse jeito eu escutei. Aí no outro dia ela: Ruth, o que você me disse? Opera, não opera? O médico falou isso, o médico... Eu acho que ela foi em 5 médicos, se não me engano, né, Márcia? Foi 4 ou 5 médicos ela foi. E aí eu contei pra ela o que eu tinha tido à noite. Noite inteira. Eu conversava, era nós 3 conversando. Era eu, ela e Deus. Foi claro. E a voz de Deus na minha mente era: eu vou livrá-la de 4, né? 4 médicos. Vou livrá-la de qualquer jeito. O problema dela é a fé. Ela precisa ter fé. E a situação que ela está passando é uma situação que isso foi feito para ela para matar a vida dela. Foi feito algo, né, para destruir ela.
E o Senhor não deixou destruir. Mas eu tinha certeza que se ela entrasse na cirurgia, ia ser uma deixa para que Satanás pudesse matá-la. Só que o Senhor falou para mim, eu não vou deixar nada acontecer. Mas o processo ia ser terrível se tivesse operado. Não ia acontecer, mas o processo ia ser terrível, porque ia ter ataque. Entendeu? Ia ter ataque. E daí a mãe dela teve um sonho, e o sonho da mãe dela era exatamente aquilo que ela ia passar, o processo que ela ia passar. Eu não tô contando, tô contando só por alto, ela é que sabe contar direito, ela vai deixar ela ficar boa que ela vai contar de uma vez. Mas aí ela tomou a posição certa, a posição de não operar. Porque Deus está no joelho dela. Entendendo? Deus está no joelho dela. E isso ficou nítido para mim naquela madrugada, nítido, mas dependia da fé dela. Graças a Deus que ela optou por aprender a ter fé, por confiar, por estar sem dúvida naquilo que está fazendo. Eu louvo a Deus por isso, porque ela, se fosse para cirurgia, ela ia passar pela cirurgia, ia ter consequências, mas Deus ia livrar. Entenderam como é que é? O Senhor ia livrar, mas não precisava dela passar por cirurgia se ela tivesse a fé suficiente. Estão entendendo, irmãos? Então, tem muita coisa. Vamos abrir uma live com a irmã Márcia. Não, ela vai contar, deixa só ela, porque ela tá já se restabelecendo do joelho sem operar, né? Sem operar. Aí quando ela marcar, a gente faz a live junto, sim. Com certeza que ela contar. Entendeu? Então, irmãos, por que eu tô falando isso aqui dela, né? Porque ela tá aqui do nosso lado. Entendeu? Olha aí, hoje meu fisioterapeuta não consegue explicar meu joelho. Vocês estão vendo? É isso aí, meus irmãos. A fé é isso. A fé é você buscar. Tá entendendo? A fé é você buscar. Por isso que eu tô dizendo para vocês, vocês precisam buscar ter fé. Entendeu? Nós precisamos buscar ter fé. Prestem bastante atenção. Nós estamos num momento difícil, num momento em que, se nós não dermos o passo de fé, nós podemos perder o trem quando ele passar. Entenderam? Quando eu falo com vocês, irmãos, o que eu falo aqui para vocês é aquilo que eu vivo, tá? O que eu falo para vocês não é coisas que eu não vivo, não. Eu falo aquilo que eu vivo, aquilo que Deus faz na minha vida, aquilo que Deus está operando na vida da Márcia, que ela tá aí, era daqui da minha cidade. Então a gente conversa muito, a gente tem uma amizade assim muito estreita, espiritualmente falando, tá? Eu vi Deus operar na fazenda dela coisas que vocês não têm noção, tá entendendo? De tá tudo seco e só nos pés de milho tá a água ali. E o milharal dela crescer sem ter chuva. Tá entendendo como é que é? Então, o que eu digo para vocês, nós precisamos ouvir os milagres de Jesus, para que a nossa fé abunde no coração. Eu era tão incrédula que eu precisei passar para poder entender que Deus é Deus de milagres. Eu passei. Entendeu? Eu passei. Precisei passar pelo vale da sombra e da morte para aprender quem é Deus na minha vida, para eu poder dar glória a Ele, poder viver como eu vivo hoje. Entenderam como é que é? É assim. Vamos ler mais um. Marcos 10, 51 e 52. Vamos lá para Marcos de novo. Marcos 10. Mateus, Marcos. Vamos lá. Marcos 10, 51 e 52. Marcos 10, 51. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Ele foi taxativo. Ele não falou assim:
será que o senhor pode me dar visão? O senhor tem capacidade para isso? Não. Ele disse, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente, a visão ele recuperou e seguiu a Jesus pelo caminho. Você quer coisa mais maravilhosa que isso? O cego Bartimeu. Olha que lindo isso aqui. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o cego, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e disse, chamem-o, e mandou chamar. E chamado o cego, ânimo, levante-se, ele está te chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Ele tinha certeza. Ele também ouvia falar. Ele viu o povo comentando na rua. Ele falou, se Jesus passar, eu vou gritar. Ele cria que ele era o Filho de Deus. Além de crer que ele curava, ele cria primeiramente que ele era filho de Davi. O que você quer que eu te faça, Bartimeu? O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a tua fé te curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. E nós, que jeito que nós estamos? A gente duvida de tudo. A gente não acredita que Deus possa dar uma noite de sono. Eu tenho que me entupir de remédio para dormir, porque eu não creio que Jesus pode me dar sono. Irmãos, eu fico indignada de ver crentes que fazem isso. Crentes que precisam viver tomando remédio para ficar feliz. Meu Deus, a minha felicidade é Jesus Cristo. A minha felicidade é Jesus Cristo. Se eu estiver triste, alguma coisa tem de errado comigo, como estava esses dias que eu contei para vocês. Estava muito triste, perplexa, e não passava, e eu perguntei, Senhor, o que é? E o Senhor falou o que era para mim. E depois que eu me reconciliei com o Senhor, esses dias agora, a alegria voltou no meu coração de novo, e eu tô me policiando, ó, com a linguinha. Entendeu? E a alegria do Senhor voltou. Pode ver que eu tô diferente. Eu tava carregada. Eu tava triste esses dias atrás. Eu tava pesada. Eu louvo o Senhor porque a alegria voltou. Eu sinto a alegria dentro de mim outra vez. Quando a alegria for embora de você, não vai procurar o Rivotril, não vai procurar os remédios. Quando o sono passar, não precisa procurar remédio, vai clamar a Deus e falar, Senhor, o que tu queres falar comigo? O que é que o Senhor está querendo comigo? Ou você acha que Deus só fala com alguém, com outros, não fala com você? Não. Deus fala comigo, fala com você. Ele quer ter intimidade com você, você não está entendendo. Quando você perde o sono de noite, em vez de você tomar remédio, vai orar. Vai lá na janela do seu quarto, abre a janela, fala, Senhor, olha para o céu, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer de mim? O primeiro dia você vai ficar meio assim, não vai falar, segundo também não, mas no terceiro dia para frente você vai começar a sentir algo diferente. Sabe por quê? Porque você confiou, você não confiou no remédio, você não confiou na farmaqueia, você confiou no teu Criador, que ele é o médico dos médicos e Senhor dos senhores. É o fluoxetina, isso mesmo. É bem por aí. Irmãos, vamos confiar em Deus. Vamos ter fé. Irmã Ruth, graças a Deus estou curada da depressão. Remédios para a depressão nunca mais. Glória a Deus, Beth. Glória a Jesus. Eu fico muito feliz, minha irmã. Mas muito feliz mesmo de ouvir você falando uma coisa maravilhosa dessa. Louvado seja Deus, isso é um passo de fé. E o Senhor se agrada.
Nós temos que nos encher da palavra, se encham da palavra, se encham dos testemunhos, se encham do que Deus quer para a tua vida. Entenderam? E vamos prosseguir rumo à vida eterna. Irmãos, vamos orar. Daqui a pouco está encerrando a live aqui. Vamos orar para mais um dia de jejum, né? Eu não sei se a Shirley está aí. Acho que hoje é o 3º dia já, não é isso? São 3 dias, né, de jejum que nós fizemos, né? Então vamos abrir o jejum em nome de Jesus, tá? Se precisar estender, a gente vai estender, tá? Mas eu acho que hoje é o último dia. Depois a Shirley avisa aí, tá bom? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e te agradecendo por esse dia. Senhor, te louvando e te agradecendo pelas Tuas bênçãos, porque Tu és maravilhoso. Tu és Deus forte, Pai da eternidade, Tu és o príncipe da paz. Tu és o Deus que cura os Teus filhos, Tu és o médico de Gileade. Tu és, Senhor, aquele que providencia para os Teus filhos aquilo que há necessidade. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, guarda-nos debaixo da Tua potente mão. Guarda o Teu povo que aqui está. Guarda o Teu povo que está com doenças e precisa da Tua misericórdia. Ensina o Teu povo a ter fé. Senhor, eu te peço, Pai, por esses dias, mais esse dia de jejum, que o Senhor tenha misericórdia. Olha pelas nossas crianças. Olha pelo Teu povo na face da terra. Cuida do Teu povo, eu te peço, em nome de Jesus. Pai, eu entrego a vida dos Teus filhos nas Tuas mãos. Eu entrego, Senhor, as nossas vidas diante de Ti. Prepara-nos para vermos a face do Teu Filho. Prepara-nos para sermos reis e sacerdotes com Cristo. Prepara-nos, Senhor, para passar o que vem vindo, que nós possamos passar com fé e coragem. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço. Não no nosso merecimento, porque nós não temos, não. Mas nos merecimentos de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Guarda-nos na Tua mão de poder, Senhor. Guarda-nos, Pai, e livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, seguinte, nós vamos na semana que vem, no sábado que vem, não amanhã. Não, amanhã é sexta, né? Não nesse sábado agora, no próximo. Nós vamos fazer a oração para ungir, para consagrar o azeite. Quem quiser participar, nós vamos tô pensando em fazer das 9 à meia-noite, tá? A gente fazer umas 3 horas de oração. Eu quero que alguns irmãos se preparem para estar aqui comigo. Busquem a Deus, a palavra de Deus, para estar aqui comigo, para a gente chamar junto, para a gente poder orar pelo azeite. Chegaram bem sim, Joelma. Graças a Deus, tá todo mundo aqui. Tá bom? Tá todo mundo aqui. Muito obrigado pela pergunta. Tô com a família reunida aqui. Então, compre sua latinha de azeite, tá? Uma latinha que você possa carregar na tua bolsa, pequenininha assim, não precisa ser grande, tá? E aí nós vamos orar, interceder, clamar ao Senhor, tá? Para que você possa ter esse azeite, porque nós sabemos que os dias já começam a ficar bem maus daqui para frente. E nós temos que estar preparado. Vai ser, não nesse sábado agora, Beth, no próximo, tá? Vai ser no dia 29 de abril, tá bom? 29 de abril. Não tá aqui. A Priscila não está. Só tá minhas sobrinhas e meu irmão. e o netinho do meu irmão. Tá bom? Esse azeite será importante. Não, irmãos, presta atenção. Não é que vira amuleto, não é isso não. Não é amuleto, não. Mas é o que está na palavra do Senhor. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros e orem. Como nós não temos presbíteros para chamar, então nós vamos nos reunir unidos e vamos orar sobre
aquilo que o Senhor preparou, que é o azeite, para que quando nós tivermos necessidade, nós possamos usar, entendeu? Não, se já tiver consagrado, não precisa mais consagrar, Bessie. Só se você quiser comprar uma latinha nova e consagrar o novo. O que já está consagrado não precisa. Azeite de oliva, Beth, azeite de oliva. Tem uma latinha do Galo desse tamanhozinho assim, ó. Que aquela latinha, eu tenho minha latinha aqui guardada, tá? Isso, aquele que usa na comida mesmo, isso mesmo, tá? Eu prefiro latinha porque a latinha você pode transportar, não quebra, nada disso. Entendeu? Mas é isso aí, irmãos. Então amanhã às 10 da manhã a gente tá aqui, tá bom? Para encerrar o jejum, agradecer a Deus pela dádiva, encerrar o jejum e podermos estar juntos com mais uma mensagem daquele livrinho que eu tô lendo pra gente, Mananciais no Deserto, tá bom? Fiquem na graça do Senhor, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. A gente vai se falando na medida do possível, que o burburinho aqui tá bastante, tá bom? Fiquem na graça do Pai, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.